A Igreja ainda tem um lugar em tempos de epidemia no século XXI? Em contraste com os séculos passados, a maior parte dos cuidados médicos é agora fornecida pelo Estado e pela equipe de saúde. A modernidade tem seus heróis secularizados em jalecos brancos e são admiráveis. Não é mais necessário que os batalhões da caridade cristãos cuidem dos doentes e enterrem os mortos. A Igreja se tornou inútil para a sociedade? O Covid-19 está trazendo os cristãos de volta ao essencial. De fato, a Igreja há muito tempo mantém um relacionamento distorcido com o mundo. Confrontados com uma sociedade que fingia não precisar deles, os cristãos, por meio da pedagogia, fizeram o possível para demonstrar que poderiam ser úteis a ela. A Igreja mostrou-se educadora, mãe dos pobres, especialista em humanidade, como Paulo VI colocou. E com razão, pouco a pouco, porém, os cristãos esqueceram o motivo dessa experiência. Eles acabaram esquecendo que, se a Igreja pode ajudar o homem a ser mais humano, é porque ela recebeu de Deus as palavras de vida eterna. A Igreja se comprometeu com lutas por um mundo melhor. Ela tem razão em apoiar a ecologia, a paz, o diálogo, a solidariedade e a distribuição equitativa de riqueza. Todas essas lutas são justas, mas eles poderiam nos fazer esquecer as palavras de Jesus? O meu reino não é deste mundo. A Igreja tem mensagens para este mundo, mas apenas porque tem as chaves para outro mundo. Às vezes, os cristãos pensam na Igreja como uma ajuda dada por Deus à humanidade para melhorar a sua vida aqui na Terra. E não faltavam razões. Tão verdadeiro é que a fé na vida eterna lança luz sobre a maneira correta de viver neste século. O Covid-19 expôs uma doença insidiosa que estava ocorrendo na Igreja. Ela pensava que era deste mundo. Ela queria se sentir legítima aos seus próprios olhos e de acordo com os próprios critérios. Mas a realidade radicalmente nova apareceu. A modernidade triunfante entrou em colapso diante da morte. Esse vírus revelou que, apesar das garantias e da segurança, esse mundo terrestre ainda estava paralisado pelo medo da morte. O mundo pode resolver crises de saúde. Certamente resolverá a crise econômica. Mas isso nunca resolverá o enigma da morte. Somente a fé tem a resposta. Ilustremos isso muito concretamente. Na França, como na Itália, a questão das casas de repouso para idosos, chamadas EHPADs, tem sido um ponto crucial. Por quê? Porque levantou diretamente a questão da morte. Os idosos residentes devem ficar confinados em seus quartos com o risco de morrer de desespero e de solidão? Eles devem permanecer em contato com suas famílias, correndo o risco de morrer pelo vírus? Nós não sabíamos como responder a isso. O Estado, preso a um secularismo que escolhe, por princípio, ignorar a esperança e enviar cultos de volta para o domínio privado, foi condenado ao silêncio. Para o Estado, a única solução era fugir da morte física a todo custo, mesmo que isto significasse condenar a morte moral. A resposta só poderia ser uma resposta de fé. Acompanhar os idosos em relação a uma possível morte, com dignidade e, acima de tudo, com esperança da vida eterna. A epidemia atingiu as sociedades ocidentais em seu ponto mais vulnerável. Eles foram organizados para negar a morte, escondê-la e ignorá-la. E ela entrou pela porta da frente. Quem nunca viu aqueles mortuários gigantes em Bérgamo ou Madrid?
Estas são imagens de uma sociedade que não faz muito tempo prometia um homem imortal aumentado. As promessas da tecnologia tornam possível esquecer o medo por um momento, mas no final elas se tornam ilusórias quando a morte ocorre. Até a filosofia apenas restaura alguma dignidade à razão humana quando é dominada pelo absurdo da morte. Mas é impotente para consolar os corações e dar sentido ao que parece ser definitivamente privado de sentido. Em face da morte, não há uma resposta humana que possa aguentar. Somente a segurança da vida eterna pode superar o escândalo da morte. Mas quem é o homem que ousará pregar a esperança? É preciso que a palavra revelada de Deus ouse acreditar em uma vida sem fim. É preciso uma palavra de fé para ousar ter esperança em si e na família. A Igreja Católica é, portanto, chamada de volta à sua responsabilidade primária. O mundo espera dela uma palavra de fé que lhe permita superar o trauma desse encontro, cara a cara com a morte que acaba de experimentar. Sem uma palavra clara de fé e esperança, o mundo pode afundar em uma culpa mórbida ou em raiva desamparada com o absurdo de sua condição. Somente a Igreja pode capacitá-la a dar sentido às mortes de entes queridos que morreram na solidão e foram enterrados às pressas. Mas se é assim, a Igreja deve mudar. Ela deve parar de ter medo de causar choque e de ir contra a maré. Ela deve deixar de pensar em si mesma como uma instituição mundana. Ela deve retornar à sua única razão de ser, fé. A Igreja está lá para anunciar que Jesus venceu a morte através de sua ressurreição. Este é o cerne da sua mensagem. E se Cristo não ressuscitou, também é vazia a nossa pregação, vazia também a tua fé, e nós somos o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios 15, 14 a 19. Todo o resto é apenas consequência disto. Nossas sociedades sairão dessa crise enfraquecidas. Elas precisarão de psicólogos para superar o trauma de não serem capazes de acompanhar os idosos e moribundos até seus túmulos. Mas ainda mais, precisarão de padres para ensiná-los a orar e a ter esperança. A crise revela que nossas sociedades, sem saber, sofrem profundamente de um mal espiritual. Não sabem como dar sentido ao sofrimento, finitude e morte. Assina o artigo Cardeal Robert Sarah, em 20 de maio de 2020. Peçamos a Deus a serenidade e a presença do Espírito Santo em nossos corações. E nesse momento de tanta angústia, de tanta tribulação, de tanto medo e isolamento, que o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo sejam o nosso refúgio, o nosso porto seguro, para que possamos viver com dignidade cristã e possamos definitivamente viver aquilo que Deus nos criou para que nós pudéssemos ser. Possamos viver a divina vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele abençoe o teu dia. Abençoe-nos o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.